Todos nós sentimos empatia por algo que está ligado ao próximo da pele do ser humano, ou algo que remeta a algo agradável ou até algum animal. Nós sentimos isso como um sentimento à primeira vista de algo, mesmo sem saber o que de fato é aquilo. E de acordo com quanto familiar tal coisa for para você, essa linha de empatia pode aumentar ou diminuir. E é isso a base de se ter uma certa admiração ou identificação de alguma coisa ou de alguém. Só que, caso uma coisa seja familiar para você, mas não familiar o suficiente, cria uma incerteza de que você sabe que há algo de errado, mas você não sabe exatamente o que há de errado nisso. E é extremamente desconfortável você olhar para algo humanoide ou que tenta chegar ao total realismo, falhando e se tornando algo quase real, ou algo cartoonizado que tenta se aproximar de um ser vivo real. E é exatamente nesse quase que nós sentimos o medo do desconhecido, ou melhor, o medo do quase desconhecido. E é aí que esse quase despenca pro Vale da Estranheza. Em FNAF, o Vale da Estranheza está intimamente ligado à forma em que os animatrônicos são pensados e projetados para funcionar dentro do jogo. O design mais infantil dos personagens nos traz um sentimento de empatia, porque ele lembra personagens de parques de diversões ou de restaurantes infantis. Só que você sabe que por trás disso tudo tem alguma coisa ruim, já que é algo que se torna familiar para nossa mente. Só que quando realmente jogamos os jogos e entendemos a história por trás disso tudo, nossa mente cai em desconforto, e é aí que o Vale da Estranheza entra. O Vale seria representado pelo fato de que os animatrônicos não são apenas animatrônicos, e sim meio que um receptáculo de uma alma humana, assim chegando no quase familiar. Você percebe que eles não estão agindo de fato como um animatrônico deveria agir. Eles estão agindo como uma pessoa, os olhares, os sons, o ambiente, tudo isso contribui com um sentimento de desconforto e estranheza. Isso tudo cria um conflito cognitivo em nossa mente, onde tentamos encaixá-los em uma categoria conhecida. Essa ambiguidade alimenta justamente o medo do desconhecido, porque a gente está exposto a algo que parece familiar, mas não podemos ter certeza do que exatamente é aquilo. No primeiro jogo da franquia, somos jogados do nada como um guarda noturno no local. Um local totalmente desconhecido que você não faz a menor ideia do que está acontecendo lá e por que você está lá, já que é a primeira vez que você está jogando. Isso é assustador só pelo fato de você ter meio desconhecido daquele ambiente. E logo em seguida, somos apresentados animatrônicos do jogo, que causam uma maior incerteza, já que eles não são robôs humanoides normais. Você percebe que tem algo de errado nessa parada toda. O fato de que crianças foram mortas e possuíram os animatrônicos como se fosse um receptáculo deixa tudo isso mais perturbador, já que agora você sabe que de fato aquilo não é normal. O Vale da Estranheza e o medo do desconhecido nos traz um sentimento de medo muito eminente no jogo, coisa que provavelmente será um problema no filme que vai lançar, mas já eu falo mais sobre isso. O medo ou desconforto que o Vale da Estranheza nos causa é perfeito para se produzir uma mídia de terror. A incerteza do que nos espera, a sensação de não ter controle sobre o que pode acontecer, são fatores que intensificam mais o medo e acaba que isso te traz mais no universo do jogo, ou em qualquer outra mídia em geral, fazendo assim parte de um terror psicológico. FNAF como um todo faz com que os jogadores construam a expectativa dos animatrônicos, quando algo que parecia ser familiar ou seguro de repente se torna algo totalmente perigoso. Isso nos coloca em um estado de vulnerabilidade e medo, e é isso a graça de FNAF. No terceiro jogo da franquia é apresentado o Springtrap. O Springtrap, diferente dos outros animatronics que estão possuídos por uma alma, ele de fato tem um corpo em decomposição dentro dele. Você vê que por trás daquele traje todo destruído há cores que fogem da paleta de cores de um robô normal com material inorgânico. Você vê que há cores que lembram a carne viva de um ser humano. Isso causa um medo e uma estranheza mais intensa, já que no primeiro até o segundo jogo, todos os animatronics são feitos de metal e matéria inorgânica, e eles são possuídos, e do nada no terceiro jogo você vê a desgraça de um bicho todo capenga com um monte de parte do corpo dele saindo pra fora. Você fica totalmente confuso com isso, sobre o que é que tá acontecendo e o que aconteceu pra aquela pessoa ter acabado daquele jeito. Há um tempo atrás foi criado uma fangame de FNAF, um jogo que foi criado por fãs, inspirado no universo original de FNAF, só que não tem um direcionamento com a história do jogo principal. Existem várias fangames de FNAF por aí, e FNAF Juniors é uma delas. Ela é um exemplo perfeito do uso do Vale da Estranheza a partir de FNAF. O jogo possui alguns personagens do jogo original, só que com um design extremamente mais anormal e desconfortável. Toda a construção dos personagens é extremamente fascinante, já que eles não são puxados para um terror que é feito para ser
propositalmente grotesco. Ele puxa para o terror que você se sente extremamente desconfortável quando você olha para aquele bicho. Os animatrônicos de Junior seguem muito mais a proximidade com algo humanoide. Eles tiram totalmente a parte cartoonizada do jogo original e faz o mais humano e perto da realidade. Eles quase chegam a algo familiar e amigável. O design deles tem todo esse corpo mais realista, como se fosse um de humano. Essa textura, que é extremamente parecido com pele, você vê que parece ter sido feito com um material orgânico. O rosto dos personagens traz algo extremamente familiar, mas não totalmente. Ele tem uma anatomia quase perfeita quanto ser humano se você comparar com os animatrônicos do jogo base. Você consegue ver as dobras da pele, parece que eles foram feitos a partir de um corpo humano tentando ser o mais próximo possível. E eu particularmente acho esse óculos do Bonnie muito mais assustador dele com o óculos do que sem, já que isso é um óculos que não foi feito para um robô usar. Diferente daquele jacaré lá que eu esqueci o nome do Security Breach, que é totalmente mais estilizado para algo mais infantil. E o óculos que o Bonnie usa é totalmente realista e está sendo usado por um personagem que não sentiria necessidade de usar aquele óculos. É como se fosse uma pessoa usando o óculos, mas não é. Você consegue enxergar o quanto detalhado cada personagem é. Cada toque de proximidade com algo humanoide que cada personagem tem. Eles realmente parecem ter uma pelagem realista, como se tivesse arrancado a pele pelos de algum animal, colocasse por cima de um esqueleto. Sem contar que eles têm um rosto muito exagerado, como se eles tivessem feito todo o molde do rosto com a pegada mais cartunesca e juntasse com detalhes orgânicos de um ser vivo. Parece que eles construíram um esqueleto e só pegaram as partes mortas de outros animais para fazer todo o resto do robô, toda a parte externa dele. A Puppet tem uma desgraça de uma orelha humana, sendo que ela é uma marionete, ou seja, é algo que inicialmente não deveria estar nela, mas está. E eu acho esse tipo de robô fascinante, já que ele não usa do grotesco, ele usa do medo mais primitivo do ser humano, o medo de temer algo que é anormal, o medo de temer algo que inicialmente seria algo familiar, mas que falhou e chegou no quase familiar, ou seja, chegou no Vale da Estranheza, que é algo que provavelmente não vai estar tão presente no filme que vai lançar. O filme pega muito mais da parte cartoonizada dos animatrônicos, justamente para agradar um público maior. E assim, eu não tô falando que o filme vai ser ruim, eu só acho que não vai dar tanto medo quanto nos jogos e em outras mídias de terror de FNAF, como o FNAF VHS. Isso é normal. Eu acredito que o filme vai tirar essa parte mais de desconforto, usando outras estratégias para que o filme fique mais agradável para um público não necessariamente mais jovem, e também ampliar o público e a faixa etária do filme. Mas eu acredito que eles vão conseguir adaptar bem essa parte de FNAF, que foi uma das melhores épocas de FNAF, onde ninguém sabia quase nada, não tinha quase nenhuma confirmação da história do jogo. E também o jogo tinha uma história menos confusa que não parecesse um labirinto, onde o YouTube era repleto de vídeos de teoria de jogo e todo mundo ficava fascinado com o quanto de mistério que tinha ali. Eu acho que esse filme vai ser bom para um público que não faz a menor ideia e nunca ouviu falar de FNAF. E também para um público que tá aí desde muito tempo. Eu acho que eles vão conseguir adaptar bem essa parte para todo mundo conseguir assistir. O Vale da Estranheza é um ótimo conceito para se estudar e tentar trazer para algum processo criativo seu vendo terror. Uma história, um jogo, alguma animação, algum livro, qualquer coisa. Ele foge da ideia de que para dar medo tem que puxar para algo totalmente grotesco. Ele é totalmente ligado com o medo da anormalidade, o medo do quase familiar. E é por isso que eu acho o Vale da Estranheza tão incrível e fascinante. Bom, o vídeo foi esse. Muito obrigado por todo mundo que conseguiu assistir até aqui e espero que tenham gostado. Até um próximo vídeo ou não. Tchau.